nesse exercício 2, a gente vai agora expandir isso que a gente analisou para uma parede plana. Agora a gente vai analisar para uma parede cilíndrica. Então, vamos considerar a distribuição de temperatura na parede de um tubo cilíndrico que tem um comprimento L, que tem um raio interno R1. Então, vou tentar desenhar aqui um cilindro, né? Claro que não vai ficar ótimo, mas mais ou menos aqui só para a gente visualizar. Não vai ficar nem um pouco bom, mas tudo bem. Mais ou menos aqui, só para a gente tentar entender, né? Então, aqui eu tenho um eixo que eu posso considerar como sendo meu eixo axial. E aqui eu tenho um eixo radial, né? Dá para a gente fazer essa analogia lá quando a gente definiu as coordenadas cilíndricas. Bom, então, eu tenho um raio interno R1 e um raio externo R2. Então, aqui, ó, esse daqui vai ser o meu raio interno e esse daqui é meu raio externo R2. R1 e aqui R2. E aí eu vou ter que ele é aquecido internamente por uma resistência elétrica que vai dissipar uma potência Q ponto, né? Então eu tenho um fluxo de calor através dessa parede aqui do meu cilindro. Então eu tenho um fluxo aqui, Q ponto, né? Suponha que a temperatura interna aqui do meu cilindro seja igual a T1. Então, nessa parede aqui eu tenho temperatura T1. Bom, partindo do princípio que eu tenha admitindo aí, né, um regime permanente, a potência dissipada por essa resistência elétrica dentro do meu tubo, ela vai atravessar integralmente as paredes do tubo. Ou seja, né, essa descarga térmica ela vai se manter constante ao atravessar qualquer parede aí que a gente tenha que seja concêntrica a esse cilindro que a gente está considerando. Então, lembrando lá, né, das definições de descarga e de fluxo, para uma superfície a gente pode escrever que o fluxo de calor através de uma determinada área vai ser a descarga de calor dividido por aquela área, né? Bom, então a gente pode escrever, portanto, que o nosso fluxo vai ser igual a menos K, mesma coisa lá do exercício anterior, né? Delta T, só que agora a gente vai escrever em termos de diferencial, porque a gente vai precisar integrar isso daqui ao longo de uma área que não é mais uma área plana, né? dt dividido por R, né? Que eu vario aqui a minha temperatura ao longo desse eixo radial aqui. Eu tenho meu eixo axial, vou chamar de eixo X, e aqui eu tenho meu eixo radial, que eu vou chamar de eixo R, né? Bom, a área de uma superfície cilíndrica, ela pode ser escrita como sendo 2π vezes Rzinho, tamanho do meu R, né? Vezes o comprimento do meu cilindro, que é L. Então, 2πr vezes L. Bom, se a gente integrar, então, essa expressão, sabendo que, né, o meu Rzinho, ele varia de 0 até R2, e que em 0 eu tenho uma temperatura T1, né? Então, a gente consegue achar uma expressão
para a variação da temperatura ao longo do raio R. Então, vou integrar essa expressão aqui. A minha descarga de calor, né? Melhor dizendo, vai ser menos K vezes área vezes dt dr. Modificando essa equação, porque a gente quer encontrar o perfil de temperaturas, como que ele varia com R, eu vou deixar um em cada lado da igualdade. Então, eu vou ficar com dt é igual a Q ponto sobre menos K vezes a área, isso daqui vezes dr. Integrando dos dois lados, eu vou ficar com a integral do dt. A temperatura ela varia de um T1 até um T2, que vai ser igual a menos Q ponto. Q ponto é constante, porque a gente tem um regime permanente, dividido por K. E a área, eu tenho aqui 2π e L, que é constante, né? Vai ficar 2π e L, que é constante, sai para fora da integral. Dentro da integral, portanto, eu vou ficar com dr sobre R, que varia de R1 até nosso. Então, integrando isso daí, eu vou encontrar uma expressão para o perfil de temperatura ao longo do raio R, que vai ser igual a menos Q ponto dividido por K, 2π KL, Ln do raio. Sendo que o raio varia de R1 até R, né? Mais uma constante C1. Aplicando as condições de contorno, quando o meu raio Rzinho é igual a zero, a temperatura eu conheço, que é uma temperatura T1. T em função de R é igual a T1. Então, como essa é uma condição de contorno, Ln de zero é zero, então eu vou achar que C1 é igual à minha temperatura T1. Essa é a minha constante. Então, o perfil de temperaturas agora está definido, né? Vai ser menos Q ponto dividido por 2π KL. Ln de R variando de R até R1 vai ser Ln de Rzinho sobre R1. Tudo isso mais uma temperatura T1. Então, está definido aí o meu perfil de temperaturas ao longo do cilindro.